Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast. Esse é o Olhares de Antígona, o podcast que surgiu a partir do nosso livro. E hoje estamos aqui para falar sobre o capítulo 2, a influência dos papéis de gênero na formação do Poder Judiciário e a Resolução 525 do CNJ. Eu sou Camila Salmori, sou juíza do Tribunal de Justiça do Paraná, sou uma das coordenadoras do livro e hoje estão aqui comigo a Franciele e a Graziele. Queria que vocês se apresentassem, meninas. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Obrigada, Camila. Eu agradeço o convite. Estamos bem felizes de estar aqui hoje. Meu nome é Franciele, eu sou juíza da comarca de Tomazila, sou graduada e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná e sou integrante do coletivo Antígonas. Eu também fico bem feliz de ter recebido o convite para a gente gravar o podcast. Obrigada. E eu sou juíza de Direito em Cerro Azul. Também sou graduada e mestre em Direito pela Universidade Federal aqui do Paraná e também faço parte do coletivo Antígonas. E, assim, eu queria saber como que surgiu essa parceria de escrita, como que vocês se conheceram e decidiram produzir academicamente juntas. Eu e a Grazi fizemos mestrado juntas na UFPR e temas distintos, linhas de pesquisa distintas, mas fizemos algumas matérias juntas, nos conhecemos lá e depois deixamos um pouco esse meio acadêmico para estudar para os concursos públicos. E aí foi ali que a gente se conheceu e teve conexão e alguns temas de interesse comum. E aí depois nos encontramos novamente, né, na magistratura, já depois de aprovadas. E desde então a gente tem bastante proximidade, né? A gente discute várias coisas assim sobre a carreira, né? Interesses em comum. E quando surgiu a ideia de escrever o livro, como a gente já tem essa estrada acadêmica também que a gente trilhou. Então, foi uma boa oportunidade para fazer uma parceria, né? Escrever juntos. E o tema, daí vocês escolheram a partir do quê? Assim, como que chegaram nesse denominador comum? Bom, tanto eu quanto a Fran, nós fazemos parte do coletivo Antígonas desde o início. Então, já há algum tempo que a gente discute a respeito dessas questões de gênero, questões raciais também na carreira. E a partir da resolução 525, a gente observou também uma resistência dentro do próprio judiciário, né? Membros do judiciário, não só do Paraná, mas de outros estados também da federação. E a partir disso a gente decidiu trabalhar sobre isso até para reconhecer a importância dessa resolução e falar um pouco. Às vezes falta um pouco de, não sei se de sensibilidade para observar a necessidade dessas políticas afirmativas, mesmo dentro de instituições, né? Lugares que muitas vezes, com certeza, são lugares com privilegiados, né? Com privilégio das pessoas que estão participando. E muitas vezes não se vê a necessidade de que isso aconteça também de forma interna, né? Então, foi o start. E, assim, como a gente tem um público variado, né? Nem todo mundo entende. A gente está falando da resolução 525, é um tema, assim, específico. Queria que você pudesse explicar, assim, para o nosso ouvinte, não do direito, né? Ou iniciando, às vezes, na carreira do direito, o que é essa resolução, do que ela trata? Então, a resolução 525 é uma política de ação afirmativa. Muitas vezes, quando se discute política de ação afirmativa, se lembra muito da questão das ações afirmativas no âmbito racial, mas o direito permite que existam outras formas de ações afirmativas previstas, inclusive na Constituição, como, por exemplo, a reserva de vagas para pessoas com deficiência. A resolução se insere nesse sentido de uma política de promoção de um grupo historicamente excluído de um espaço determinado, que no caso é a cúpula do Poder Judiciário. Então, através de vários estudos, percebeu-se que as mulheres estão excluídas
da cúpula do Poder Judiciário de todos, no geral, da maioria dos tribunais. E com isso, esses estudos foram para o CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, que tem a organização administrativa do Poder Judiciário Nacional. E, a partir de um esforço conjunto de muitas mulheres que trabalharam para que essa resolução fosse aprovada, verificou-se que a resolução, garantindo listas específicas para ascensão ao segundo grau de jurisdição, seria uma medida adequada a fim de trazer um maior equilíbrio na participação feminina no âmbito da cúpula do judiciário. Então, a resolução é isso, a possibilidade de que as mulheres concorram apenas com outras mulheres, já que elas, sim, estão em condições mais semelhantes de vida, de situação dentro da carreira, e verificou-se dessa forma é mais justo que mulheres concorram com mulheres em algumas listas a fim de equilibrar esse acesso, já que quando as mulheres concorrem com homens nas listas de acesso ao segundo grau, acabam muitas vezes sendo prejudicadas por uma série de fatores que nós tratamos melhores aqui no artigo. Sim, esses dias, aqueles fatos curiosos, né? Mas que a gente conversou muito, não sei se o ouvinte sabe, mas que o Tribunal de São Paulo tinha mais desembargadores com nome Luiz do que mulheres, né? Acho que isso deixa bem claro assim, o tamanho do problema. E na resolução, qual que é a proporção que seria ideal para a gente chegar? De 40? É isso. Se busca que a proporção seja aumentada gradativamente até 40%. 40, 60 para qualquer um dos gêneros, né? Uhum. E naquela ocasião só tinha um tribunal, né? Não, acho que tinham 3 tribunais, mas só um que passava de 50%, que era o Pará, eu acredito. Mas vocês trazem uma série de dados, né, sobre essas questões. Sim. A gente começa, na verdade, a introdução do livro, né, fazendo uma análise do percentual de homens e mulheres na população e fazendo um comparativo de ingresso na carreira, né? A gente fala, né, de todas as questões de gênero em geral, não só apenas dentro do Poder Judiciário, né, mas é uma questão cultural que informa, né, toda a sociedade e o reflexo disso na carreira. No próprio ingresso do Poder Judiciário, a gente já vê uma divergência em relação ao percentual da sociedade, o número de homens e mulheres da sociedade e o número que ingressam na carreira. Apesar de, na sociedade, ser aproximadamente 50% de homens e mulheres, na carreira é 60% de homens, enquanto aproximadamente 40% de mulheres. Então, já no ingresso da carreira a gente repara essa divergência e a gente pode associar isso a vários fatores, na verdade, mas um deles é a identificação desse espaço como sendo um espaço masculino. Então, o ideal que as pessoas têm de juiz é um juiz homem, né? As pessoas não imaginam uma juíza mulher. Até tem um vídeo, né, de uma pesquisa bastante famoso na internet, de crianças, né? Você pergunta para a criança descrever cada uma das profissões e tem muitas profissões que são vinculadas ao sexo masculino e profissões que são ligadas ao sexo feminino. E a importância de você desconstruir isso para que as crianças percebam a possibilidade de serem outras coisas, né? Não ter uma ideia fixa a respeito do que elas podem ser. E aí, também esses dados, a gente vê uma diferença ainda maior quando vai para o segundo grau. Então, a diferença que a gente já vê no início da carreira, de 60%, 40%, não se reflete no segundo grau. O que demonstra que no curso da carreira, as mulheres têm algumas dificuldades, alguns obstáculos que os homens provavelmente não enfrentam. Pelas pesquisas, né, realmente os homens têm uma certa preferência e certo privilégio em alcançar os degraus mais altos da carreira, enquanto que as mulheres, por várias questões também sociais e culturais, familiares, acabam perdendo essas oportunidades muitas vezes.
Muitas vezes estão relacionadas à questão do cuidado, né? E do tempo que a mulher tem essa divisão sexual do trabalho, em que, além de cuidar das questões pessoais dela, ela acaba, às vezes, perdendo muito tempo ao longo da vida, cuidando de outras pessoas, inclusive, às vezes, até do cônjuge. E isso faz com que, enquanto o marido, ele acaba tendo muito mais facilidade, né, para poder investir na carreira, poder se dedicar à formação desses vínculos, estar nesses espaços de discussões e criação de rede com outros homens, a mulher acaba tendo mais dificuldade nesse momento de criação de vínculos, para além da falta também de apoio, muitas vezes até da própria família. Uma questão que a gente coloca aqui é que nem todos os cônjuges, nem todos os companheiros estão dispostos, por exemplo, a acompanhar a mulher juíza que tem que mudar de cidade ao longo da carreira. Então, isso já é um fator a mais que a mulher tem que levar em consideração, muitas vezes, para escolher se vai progredir na carreira ou não. E isso, de alguma forma, acaba prejudicando. E os números refletem isso. E antes mesmo até, né, do ingresso na carreira, a gente pode falar que a vida daquele que está tentando entrar na carreira da magistratura também não é fácil. E a dedicação, o tempo que ele tem para dedicar ao estudo vai refletir na possibilidade ou não de sucesso lá na frente. E, em geral, os homens têm mais possibilidade, mais tempo de dedicação. Várias pesquisas mostram que o tempo que as mulheres dedicam às tarefas domésticas é muito maior do que os homens. Então, se a mulher está se dedicando à tarefa doméstica, ela está deixando de se dedicar a outras coisas. Muitas vezes ao concurso público, à sua carreira depois já do ingresso. Isso, na verdade, se aplica para todas as profissões, né? Porque é uma questão cultural, mas isso é importante a gente falar que também acontece dentro do Poder Judiciário, né? É importante a gente reconhecer isso e ver o quanto isso impacta também na nossa carreira. Porque eu acho que talvez, por ser dentro do Poder Judiciário, para a gente estar falando de concurso público, muitas vezes passa a falsa impressão que é todo mundo igual, todos, né, a partir do momento para ingressar, todo mundo vai passar pela mesma prova, então não tem dificuldade entre um grupo ou outro. E também durante a carreira, como as regras são em tese isentas, também não teria uma dificuldade maior de um grupo ou outro, mas isso não é a realidade, não é o que os números demonstram. Sim. Eu achei muito interessante que vocês trazem esses números, inclusive mostrando que ali naquele momento apenas 17% dos cargos de desembargadoras, né, os cargos de segundo grau dentro do tribunal eram de mulheres, né? E a gente está num momento histórico agora, porque pela primeira vez a gente tem uma presidente mulher, né, no Tribunal de Justiça e também uma corregedora. Então, para quem está nos acompanhando, o Tribunal de Justiça na cúpula tem 5 cargos: presidente, primeiro vice, segundo vice-presidência, corregedoria geral e corregedor. E nesse momento nós temos 2 cargos ocupados por mulheres, a presidência e a corregedoria. E dentro dessa ideia de 40%, 60%, nós temos uma paridade nos órgãos de cúpula. Isso quer dizer que a gente alcançou a paridade, que o Tribunal de Justiça, então, tem paridade agora no tribunal ou não? Ainda estamos bem longe disso, né? É uma evolução, com certeza, né? Uma felicidade ter uma mulher presidente pela primeira vez, também uma mulher corregedora, que é um cargo também de destaque, digamos assim, dentro da cúpula. Mas ainda a gente precisa avançar muito, né? A gente tem vários outros departamentos dentro do tribunal, dentro da própria cúpula administrativa, né? É importante que as mulheres avancem em todos os espaços, para além de apenas esses 2 cargos, né? Eu sempre lembro daquela frase que se fossem todas mulheres na cúpula, achariam estranho, né? Mas quantos anos foram só homens ali e todo mundo achou que era normal, né? Então, a gente sempre tem que tentar avançar. E eu acho que só o fato de estar hoje uma mulher, a gente já pode ver algumas diferenças, né? Como, por exemplo, o evento que foi realizado sobre liderança feminina. E pela primeira vez, né, o tribunal promoveu um evento desse tipo, desse porte. E com certeza já é uma sensibilidade, né, diferente de quem está ali na administração, uma preocupação com essa temática. O evento foi o Elas no Direito, né, e foi a primeira vez que nós tivemos um evento voltado
para as mulheres do direito, né, todas, né, trazendo todas as carreiras para conversar, e mesas compostas só por mulheres, né? E eu acho que essa frase, eu me lembro lá da Ruth, a ministra da Suprema Corte americana, que faleceu, acho que há uns 2 anos atrás, que perguntaram para ela, mas quando você vai estar satisfeita com a paridade? Ela falou, quando tiver todos os cargos ocupados por mulheres. E é isso, por anos, né, por décadas, a gente viu só homens e nunca ninguém questionou, né? Então, por que soa tão estranho quando se fala uma cúpula só de mulheres ou uma mesa composta só por mulheres? E esse olhar diferente a gente já consegue ver também pelos projetos que estão sendo feitos também. Agora tem esse projeto para adiantar, né, as audiências relacionadas à violência doméstica contra a mulher. Então, isso também, em poucos meses, né, menos de 4 meses do início da gestão, a gente já repara a diferença do olhar, a diferença de sensibilidade nos lugares de tomada de poder dentro do Poder Judiciário. Então, isso faz muita diferença nos projetos e programas que estão feitos, não só internamente, né, de questão de promoção de carreira, mas também dos projetos que vão ter impactos com o jurisdicional. Então, é algo que realmente reflete em benefício para a sociedade também. Às vezes se fala da questão... porque vocês no direito, parece que é uma construção muito... Porque como a gente estamos mais perto da sociologia, né? Então, essa construção de paridade seria uma construção muito... de nós do direito, das humanas, né? Mas vocês sabem, a minha pesquisa é inteligência artificial, né? E todas as regras, assim, todas as recomendações ligadas à inteligência artificial são para equipes diversas, né? Então, diversas na composição de gênero, diversas na composição racial, religiosa, de identidade de gênero, todas essas. Por quê? Porque a única forma de você construir e assegurar um direito plural é através da diversidade. Então, às vezes, é interessante trazer essa outra conotação, porque senão parece que é uma discussão muito nossa, né? Exato. Quando é um olhar que está perpassando todas as carreiras e todas as áreas. E essa é uma discussão até que no âmbito privado hoje também está muito forte, né? Tem várias pesquisas que demonstram que mesmo no âmbito empresarial, as equipes mais diversas tendem a produzir mais, tendem a ser mais criativas, trazer maior lucratividade. E trazer um resultado também mais equitativo mesmo, né? Sim. E você comentou que vocês estão no coletivo Antígona desde o início, né? Uhum. Como que você vê o papel dos coletivos? Assim, em que medida você acha que os coletivos colaboram para essa busca na paridade? Além de um vínculo pessoal, que eu acho de extrema importância, porque você consegue... Quando estamos juntas, né, a gente consegue perceber que muitas dificuldades são comuns a todas nós. Então, não é algo exclusivo de uma pessoa só, que até um momento uma pessoa poderia achar que era a única que estava passando por aquilo. Então, você vê quantas mulheres também estão naquela mesma situação ou passaram por aquelas mesmas dificuldades que você está enfrentando. Então, essa questão pessoal, eu acho... a meu ver, já ajuda muito pra gente, enfim, ter força e conseguir tomar uma decisão mais acertada ou conseguir ter uma orientação a respeito do que fazer, né, pelas situações pessoais. Mas além disso, eu acho que isso é apenas um detalhe diante da grandeza que é o coletivo, porque dá força para que todas nós possamos realmente interferir em locais, em decisões que antes não poderíamos. Então, o coletivo, ele é desvinculado de qualquer associação ou qualquer departamento do tribunal.
É algo à parte, feito pelas juízas, sem qualquer interferência institucional. E, como grupo, a gente consegue interferir em questões pontuais, que são tratadas, né, pelas magistradas, que acontecem dentro do tribunal ou mesmo fora, de apoio às mulheres. E justamente essa questão de apoio que a Fran tinha mencionado, que às vezes a gente não tem um apoio dentro da própria família, não tem uma compreensão dentro da própria família, a gente encontrar esse apoio coletivo e reflete em toda a estrutura própria do tribunal. Você, Fran, sentiu a diferença de se tornar antigo? Você acha que mudou para você alguma coisa? Eu acho que sim. Concordo com tudo que a Grace falou. E acho que é importante também essa questão de formar as redes, né? Muitas vezes os homens já têm essas redes formadas por alguns espaços que já são historicamente, digamos assim, dominados por eles. Isso é uma coisa quase que natural, né? Fazer contatos, fazer networking, estar entre os seus pares. E para as mulheres, muitas vezes, como sempre ficaram restritas ao âmbito privado, não existiam esses momentos de discussão, de construção, de formação de redes. Então, eu vejo o coletivo também importante nessa faceta. Além disso, na questão do letramento de gênero, acho que também é algo que o coletivo tem ajudado muito, né? Vários temas ali que eu, por exemplo, não tinha tido contato em outros espaços, pude ter contato ali com as lives que foram realizadas, aprendi bastante sobre as discussões referentes a gênero. E acho que isso é importante também, né? A partir do momento que você se dispõe a aprender, né, sobre uma temática, você consegue entender a fundamentação, digamos, técnica, científica de muitas coisas que às vezes você vê ali na realidade, né, que está acontecendo, mas não consegue ver, né, da onde que vem e tal. E com essa formação, esse letramento, com as leituras, com a troca ali de experiência, de informações, todo mundo sai enriquecido e fortalecido para poder participar de debates, discussões de forma mais fundamentada. Sim. Eu estava ouvindo vocês falarem duas coisas, acho que interessantes, assim, né? Uma, justamente por causa do cuidado, né? A mulher, como ela tem essa questão do cuidado muito forte, então quando, assim, sei lá, eu tô na turma recursal, né? Termina a sessão da turma recursal, às vezes você vê que os homens se reúnem para conversar e tal. A maioria das mulheres, eu tô saindo porque eu tenho que buscar meu filho no colégio, tem que, né? Tem uma série de outras funções na tripla jornada para cumprir. Então, esse espaço de networking, às vezes, para as mulheres fica um pouco mais restrito por conta disso, né? E o coletivo Antígona, ele surge justamente durante a pandemia, quando as lives que você falou, essa conexão digital em grupo, né, a conexão virtual em grupo se amplia. Então, o Antígona surge justamente nesse momento que a gente consegue estabelecer uma conversa em grupo, fazer talvez um network se aproximar pelo ambiente virtual, porque naquele momento todo mundo estava em casa, mas depois ainda muitas de nós temos essa dificuldade de, bom, talvez o evento de noite muitas não possam ir porque tem que cuidar do filho, de uma mãe, né? Tem várias que estão nesse cuidado agora já com os pais, né? Então a gente tem todo esse detalhe. Eu acho que o Antígona tem uma raiz aí também muito legal. E já se aproximando do fim, mas queria saber de vocês e as cortes superiores, como que vocês têm visto esse? Porque a resolução não se aplica, né? A resolução são para os tribunais e está tendo uma discussão muito grande sobre a nomeação dos novos ministros no STF, STJ. Como que vocês têm visto essa questão? Eu acho que a gente ainda está bastante longe de conseguir ter uma conscientização a respeito da importância dessa paridade, inclusive com substituições de mulheres por outros homens, né? A questão que você falou da pesquisa, né, do Luiz, acho que também teve em relação ao STF, também teve mais Luiz do que mulheres como ministros. Mas, eu acho, acredito que existe
é uma questão bastante política ainda e envolve toda essa questão de relacionamentos, né? Dos homens terem esse tempo livre para conseguirem se aplicar e terem mais dedicação para relações de profissão mesmo, né? Então, nesse espaço, acredito que a gente ainda está bastante longe e a ONU tem algumas pesquisas falando que da forma como estamos avançando, vamos demorar mais de 100 anos ainda, 200 anos para conseguir chegar em alguma paridade, ou algo que se possa se aproximar de uma paridade. Eu acho que ele está bem longe ainda. E, então, para o fim, assim, quem gostou do tema, quem quer saber mais, quem quer se aprofundar, o que você recomenda? Então, nós recomendamos as pesquisas da professora Melina Fachin, foi uma das pontes aqui que nós utilizamos. Ela tem uma pesquisa bem profunda sobre constitucionalismo feminista e muitas discussões, né, de como que essa questão de gênero perpassa vários âmbitos do direito. Tem também uma pesquisa da professora Mariana Yoshida, foi realizada no âmbito da Infam, e inclusive serviu de base teórica para a resolução. E o próprio CNJ hoje tem disponibilizado muitos dados, é bem interessante, né? Tem a plataforma interativa do CNJ, que você consegue fazer muita pesquisa ali, e os relatórios que o CNJ de tempo em tempo disponibiliza com relação à questão de gênero, com relação à temática racial. Então, quem tem interesse assim, em pesquisar, tem bastante pontos ali no CNJ. Um ponto. E a pergunta assim, final e o futuro, né? Se tivesse um gênio da lâmpada aí para avançarmos, o que vocês esperam? Acho que a questão é a desconexão, né, das funções na sociedade da questão de gênero. Né? Deixar de atribuir papéis específicos para as mulheres e para os homens. Acho que já seria um bom começo. Começar pelas crianças, começar tentar mudar um pouco a cultura que a gente, às vezes, só reproduz sem tomar consciência, né, do que está replicando. Certo. Queria agradecer muito vocês. Foi um prazer ter vocês aqui. A conversa foi muito interessante. Obrigada. Queria convidar a todos que estão nos ouvindo, se quiserem saber mais, temos outros capítulos aqui do livro, vamos ter outros podcasts falando sobre isso. E também sigam Antigo na rede social, estamos lá no Instagram, vocês acompanham as nossas atividades. Muito obrigado a todas e todos que nos acompanharam. Obrigada. Obrigada.